paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente que vocês são inscritos neste canal. Iremos começar o culto em 1 Coríntios capítulo 6, nessa tarde, 27/3/2026, sexta-feira, 13h44 da tarde. Vamos lá. Resumo do capítulo. Paulo discorre sobre litígio entre cristãos de Corinto, que para resolvê-los procuravam as barras dos tribunais, em vez de procurar a igreja. 6:13. Seu argumento de que a comunidade cristã deveria resolver suas próprias pendências tem base na liberalidade do império, que permitia as várias nacionalidades estabelecerem suas próprias leis, e não a lei romana. Certamente os crentes estão mais bem preparados para resolver os problemas morais decorrentes de casos não criminais do que os pagãos. VV 4:6. Paulo assim condena não as vítimas, mas os maus que fazem uso da justiça para defraudar outros. A maldade não tem lugar na igreja. Cujos membros estão lavados, santificados e justificados em nome de Jesus. VV 7:1. A seguir, Paulo volta ao problema da moralidade sexual. O sexo não é simplesmente uma função natural, como os alimentos são para o estômago. VV 12:13a. O corpo humano, redimido por Jeová e habitado pelo Espírito, é santo, não devendo, por conseguinte, se entrega aos pecados sexuais. VV 13b/20. Versículo-chave 6:8. Não o uso, mas o emprego incorreto da lei. Aplicação pessoal. Se possível, procure acertar as contendas no interior da igreja. Conceitos chaves: reino, PP 380, 606, 620, anjos, P 521, mal, PP 29, 350, união com Cristo, P 692, templo, P 283, Espírito Santo, PP 73, 744, 759. Destaque: litígio 6:1. Os casos exigem ação judicial, não processo criminal de competência de juízo secular. RM 3:4. Perante os santos 6:1. As práticas bem estabelecidas do império. Permitir que as comunidades étnicas resolvessem as contendas internamente fundamentadas em suas próprias leis. Isto se aplicava até mesmo às pequenas comunidades distritais, pertencente a qualquer cidade do império, bem como a terra natal. Paulo estimula os cristãos a seguirem este princípio e a procurarem fazer acordo em suas contendas domésticas, típico do direito judaico. Um tribunal do júri formado por 3 juízes decidia casos como esse. A recomendação de Paulo é que a igreja estabeleça a mesma estrutura jurídica. É claro que é melhor lidar com as contendas com base nos princípios da lei do que pela legislação pagã. Ações judiciais 6:7. A palavra é plagma, eikon, indica vários tipos de demanda. Por que não sofreis antes a injustiça? 6:7. Este versículo tem sido distorcido por muita gente da atualidade e aplicado de tal maneira que as vítimas ficam sem a reparação do dano. Paulo não pensa assim. A existência de litígios demonstra a existência de espírito de malícia. São os que praticam a injustiça, e não os injustiçados, que provocam o litígio. O Antigo Testamento faz com que todo indivíduo que praticasse a injustiça assumisse a responsabilidade de comparecer diante dos anciões da comunidade. No Antigo Testamento, a comunidade de fé deveria estar comprometida com a justiça, segundo o ponto de vista de Paulo. Um cristão que faz uma vítima, para em seguida citar esses versículos, para declarar que a vítima não pertence à família da fé e assim buscar reparação legal, está completamente equivocado. A questão para Paulo é de que essas questões devem ser tratadas no interior da igreja. Se a congregação falhar ao não estabelecer os mecanismos apropriados para julgar as contendas, o crente que se preocupa com a pureza do corpo deve procurar a justiça secular, conforme afirma Mateus 18:17. Um irmão que não atende à disciplina da igreja deve ser tratado como um pagão. Exatamente, igual aqui. A pessoa que não obedece aqui
ele e ela é um pagão. Por que eu já tirei muita gente daqui? É por causa disso, porque não obedece à igreja, não obedece o pastor, não obedece a palavra. Igual está escrito aí, ó. Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. Conforme afirma Mateus 18:17, um irmão que não atende a disciplina da igreja deve ser tratado como um pagão. Tá vendo? Uma advertência 6, 9 e 10. Os que maldosamente buscarem trapacear devem lembrar que não herdarão o reino de Jeová. Tá vendo? Como no dia de hoje muitos ficam trapaceando, mas não vai errar o reino, não vai herdar o reino, não herdarão o reino de Jeová, não herdarão o reino de Jeová. Por isso que eu falo, igreja pode estar lotada de gente, mas nem todos ele não vai entrar. A maioria ele não vai entrar lá em cima, não vai. Aquele povão, multidões de gente aí, negócio de falsos profetas, eles ficam levando multidões com ele, não vai entrar lá em cima. Só vai entrar é quem obedece a palavra. Olha lá, os que maldosamente buscarem trapacear devem lembrar que não herdarão o reino de Jeová. Tá vendo? A liberdade cristã 6, 12 e 13. A liberdade não é uma licença. Segundo Paulo, antes de nos envolvermos em qualquer ação, precisamos considerar se a mesma é benéfica, isto é, se contribui para o crescimento espiritual, pessoal e comunitário. Precisamos considerar também se o potencial de dominação sobre nós é suficientemente grande de sorte que possa ameaçar o senhorio de Cristo em nossas vidas. Categoricamente, Paulo condena a imoralidade sexual e os que argumentam que se assemelha à alimentação como uma função natural e, portanto, amoral. A perspectiva da lei sobre o corpo, 6, 15, 19, 20. Através de nossa união com Cristo, nossos corpos se transformam em seu santuário, habitação do Espírito Santo. O corpo deve honrar Cristo, seja o que for que venhamos a fazer, pois Ele está presente em nós. Tá vendo aí, né? Tá assistindo bem teus olhos, ouvindo bem, né? O nosso corpo tem que cuidar do nosso corpo. Aí tem pessoa que fala, eu não sou perfeito, né? Não é perfeito não, mas vai ter que ser perfeito sim, que lá em cima não entra imperfeito, não. Lá entra pessoa perfeita, tá? Lá entra homem e mulher perfeita. Lá não entra homem e mulher imperfeito, lá não. Tá? Vai ter que ser perfeito aqui na terra, tá? É aqui na terra, não é depois não. Não é depois que morre que você vai ser perfeito. Se vocês vão ser perfeitos, é agora. Se fosse vocês tomar vergonha na cara, começar a agir a partir de hoje, mudar de vida a partir de hoje, entendeu? Não cuida do corpo para ver, não. O corpo é o templo do Espírito Santo, é tempo de adoração, é tempo de obediência, é tempo de santificação, igual está escrito ali, ó. Através da nossa união com Cristo, nossos corpos se transformam em seu santuário, tá vendo? Quando a gente tem união com Cristo, o corpo da gente vai ficar santuário. Agora, quando vocês não têm união com Jeová, não têm união com Jesus Cristo, não têm união com o Espírito Santo, não têm união com a igreja, não têm união com os dízimos, com as ofertas, você não é santo. Você é pior do que um pagão, igual a palavra falou, você é pior do que um pagão. Entendeu? E tem que obedecer a palavra. Igual fala ali, ó, a liberdade cristã. Quando fala em moralidade sexual, é mulher que trai o homem que trai a mulher, o homem que fica casando toda hora e mulher que fica casando toda hora, não tem decisão, né? Não para com ninguém, o homem não para com ninguém, a mulher não para com ninguém, não casa e quando casa, fica casando mais de 20 vezes, mais de 30 vezes, entendeu? Esse homem e essa mulher não tem nada do Criador, a não ser o inferno que está esperando em lago de fogo. Então, a imoralidade sexual é isso, é o adultério, né? O adultério. Isso que é pior, o adultério, traição. O homem e a mulher fica casando toda hora, não tem decisão. Entendeu? Tudo isso é imoralidade sexual. Toda essa atrapalhada aí, né? O adultério é pior do que a prostituição, né? Porque a prostituição é pessoas ali que vai, todo tipo de pessoas ali que vai ali, mesmo sem casar, né? Vai lá, o homem pega a mulher lá, a mulher pega o homem lá, entendeu? Aí vai aquela coisa, aquela bagunçaiada. O adultério é pior do que a prostituição. Ficar casando toda hora é pior do que a prostituição. Todos são piores, mas os mais piores de todos é o adultério, a traição e fica casando toda hora e não tem decisão. Fica ali, ó, casando toda hora, achando que vai pro reino do Pai, vai pro inferno. Pro inferno vai. Então, a imoralidade sexual é todas essas bagunçaiadas. É pessoas que não têm decisão na sua vida sentimental.
Ela quer levar uma vida bagunçada, não quer levar uma vida organizada. Aí vai dar errado mesmo, como para vocês do outro lado tá dando errado todos os dias, porque vocês não têm decisão de mudar de vida. O homem e a mulher tem que ter decisão, né? É o que eu sempre falo. O que vocês estão querendo na vida? Tá querendo o que na vida? Tá querendo caçar inferno ou tá querendo caçar vida eterna? Tá querendo caçar desobediência ou santidade? Quer fazer sacrifício de tolo ou quer obedecer? Vocês têm que decidir o que vocês querem. Eu estou falando somente para os inscritos. Vocês têm que decidir o que vocês querem. Obedecer a igreja ou inferno. Ou dizimar e ofertar ou inferno. Vocês têm que decidir o que vocês querem. Entendeu? Qual a liberdade que você quer? Vamos agradecer. Quando eu falo vamos, são os inscritos que ficam ligados aqui. Soberano Javá, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo pelo Chicote nessa tarde. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os inscritos, abençoa somente os inscritos. Eu repetindo essa oração para ti, ó Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas, abençoa somente os ofertantes, abençoa somente os que estão ajudando nessa obra todos os dias. Eu te agradeço cada um desses inscritos e cada um dos dizimistas que sempre estão ajudando essa obra para que essa obra continue a andar para frente e continue a andar adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço e continuo abençoando sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinova, Minas Gerais, nação Brasil. Continua sempre abençoando esse templo, continua abençoando sempre essa sede, continua sempre abençoando tudo daqui, igual está escrito, meu Pai, na carteira de membro dessa igreja. Continua sempre abençoando a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, de Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinova, Minas Gerais, nação Brasil. Continua abençoando sempre esse templo, e sempre este local, e sempre essa área. É que eu te peço desde já. Amém e amém. Até o próximo culto à noite estarei de volta com força completa e com tudo. Até lá. Mas ainda nós estamos aprendendo. Tópico focalizado no esboço: unidade, disciplina, divórcio, doutrina, culto, língua, ressurreição, encorajamento. Tudo isso ainda nós estamos aprendendo. Até o próximo culto, que vai ser à noite. Aqui não para nunca. Só vai parar quando Jesus voltar, mas agora não.